Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Essa semana a gente vai ver como é que a gente confecciona essa tábua com blocos hexagonais. Então acompanha o vídeo, aproveita, já vai deixando o like aí pra gente e durante a vinheta aproveita para se inscrever no canal. Bem pessoal, essa semana a gente vai tentar começar a fazer uma tábua utilizando aqueles bloquinhos hexagonais que eu mostrei para vocês aí num dos últimos vídeos que eu fiz. E eu já separei as madeiras aqui para fazer esse trabalho, eu vou mostrar agora aqui para vocês. E para fazer essa tábua, o primeiro problema que a gente vai ter é que a gente vai precisar de uma caixa de colagem ou gabarito de colagem, aí depende de como você chama aí. Mas é uma caixa que a gente utiliza para tábuas que não usam aquele método convencional de colagem com os grampos, em que você praticamente faz a colagem, faz uma colagem já e essa colagem praticamente já é a colagem final. Então a gente vai confeccionar essa caixa aqui também, vai ser um outro vídeo que eu vou fazer em paralelo aqui, mostrando para vocês como é que eu pretendo construir essa caixa de colagem. E eu vou inverter a câmera aqui agora para vocês, para mostrar as madeiras que eu já separei para a gente fazer essa tábua. Para a gente fazer essa tábua, a gente vai utilizar 5 tipos de madeira, que eu já separei aqui as madeiras, inclusive elas já estão aparelhadas, estão aqui com 3,62 por 4,18. E a gente vai utilizar aqui, primeiramente, muiracatiara, essas aqui de peroba mica, cumaru, um guajará branco, que eu vou utilizar aqui pela primeira vez, e um pouco de roxinho, para a gente fazer um contraste bem legal nessa tábua.
Bem, pessoal, a gente reduziu aqui lateralmente a tábua. Agora ela está aqui com uma largura de 32 centímetros e meio, então já está com uma espessura aqui que permite a gente passar no desengrosso. E agora o nosso problema é o seguinte, normalmente tábuas do estilo end grain, para você passar no desengrosso, você normalmente tem que adotar alguns procedimentos. Porque o desengrosso, quando ele vai cortando a tábua, quando ele chega no final, ele tem a tendência a gerar uma avaria na parte de saída da tábua. Então o pessoal que acompanha meus vídeos tem visto aí que normalmente eu coloco uma peça de sacrifício durante o processo de colagem, de forma que a avaria seja gerada nessa peça e depois eu simplesmente corto ela fora e a gente prossegue o trabalho. Só que nesse tipo de tábua aqui agora, para eu fazer isso, eu teria agora que cortar ela, fazer uma nova colagem para colar uma peça de sacrifício para poder continuar o trabalho, a gente ia perder muito tempo. Então tem um outro procedimento, que na verdade foi um procedimento que eu descobri por acaso, e uma peça aqui que eu tive que, praticamente depois de pronto, eu tive que passar ela no desengrosso de novo. E eu verifiquei que quando ela fica com um corte em 45 graus aqui pela tupia, essa avaria ela é minimizada e, na verdade, das que eu fiz aqui, não gerou avaria nenhuma. Então a gente vai pegar agora essa fresa aqui, que é uma fresa a 90 graus, e a gente vai desbastar a parte final aqui da nossa tábua. Isso vai gerar um ângulo de 45 graus aqui, e a gente vai fazer isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E depois que a gente terminar o desengrosso, a gente simplesmente corta fora essa parte para a gente prosseguir o trabalho. Tá bom? Pessoal, passamos nossa peça no desengrosso. Mostrar para vocês aqui que na parte de saída dela, a avaria foi zero. Não teve, simplesmente não teve avaria. Tanto desse lado quanto do outro lado. E a peça está praticamente toda planada para a gente seguir o trabalho. E se você me perguntar por que a gente não sempre usa essa técnica aqui, se ela funciona. Eu, particularmente, prefiro colocar a peça de sacrifício. Ah, mas por quê? Porque quando a gente passa a peça no desengrosso, eu não sei se vocês conseguem ver aqui desse lado, fica uma marca aqui, que eu já vi chamar aí na internet de mordida do desengrosso. E essa mordida normalmente acontece tanto na entrada quanto na saída da peça. Se bem que nessa aqui praticamente foi nula na saída. E do outro lado, não sei se dá para ver, mas ficou bem suave, muito suave mesmo. Então eu prefiro utilizar a peça de sacrifício, por quê? Porque quando você utiliza a peça de sacrifício, essa mordida fica na peça de sacrifício. E quando eu corto a peça de sacrifício fora, é menos um problema para eu me preocupar quando eu estiver fazendo o acabamento da tábua, ou seja, o lixamento. Que agora essa mordida aqui, durante o lixamento, eu vou tentar minimizar ela ao máximo, para que ela não fique evidente. Então, quando a gente utiliza a peça de sacrifício, apesar de a gente utilizar material e depois jogar o material fora, é menos um problema para eu me preocupar aqui na hora de fazer o acabamento da tábua. E normalmente, para fazer peça de sacrifício, é só utilizar uma madeira barata. No caso, eu utilizo sempre pinos aqui. Tem sempre uns pedaços de pinos sobrando, eu corto. Ou você pode utilizar até as sobras aí da sua oficina, por acaso você não for utilizar, para fazer essa peça de sacrifício. Tá bom? Então, a gente vai cortar ela aqui agora, para a gente continuar o serviço da tábua.
Bem, pessoal, a tábua ficou pronta. Esses aqui são os bloquinhos que sobraram, só uma brincadeira. A nossa tábua, ela ficou com 52 centímetros de comprimento por 32 centímetros e meio de largura e uma espessura de 3 centímetros e meio. Lembrando que eu utilizei aqui para fazer essa tábua 5 madeiras diferentes para que desse esse contraste aqui e esse acabamento bem bacana, tá bom? Durante o processo aí de confecção, eu mostrei para vocês uma outra forma de passar tábuas no estilo end grain pelo desengrosso, que é a gente fazendo um corte com a tupia, usando uma fresa de 90 graus, e 100% das vezes que eu utilizei esse método deu certo, então nunca tive problema. Lembrando também que eu passo aqui no desengrosso tirando muito pouco por camada, por passagem, e é praticamente uma operação cirúrgica na tábua ali, com muita paciência. Obviamente eu prefiro utilizar a peça de sacrifício, por quê? Porque quando você passa no desengrosso ela causa aquela mordida e normalmente essa mordida já fica na peça de sacrifício. E quando você corta ela fora, você resolve um problema e aí vai ser um problema a menos para você resolver durante o processo de acabamento e lixamento da tábua, tá bom? Durante o processo de colagem, vocês viram aí que eu utilizei uma caixa de colagem. E mais uma dica aí, por acaso você for utilizar uma caixa desse tipo, é a parte de baixo da peça que você está colando, você utilizar como para ser o topo da sua tábua. Por quê? Porque quando você coloca a cola, normalmente ela desce e ela senta no fundo da tua caixa de colagem. Então ela já aproveita e tapa todas as imperfeições que por acaso sua tábua tem. Então, quando você faz o acabamento, realmente a parte que estava por baixo ela fica muito melhor do que a parte que estava por cima. Então, a parte que estava por cima, normalmente você vai ter que depois fazer aquela massinha, o pessoal sabe bem aí como é que é, misturando cola com pó de serragem, para ir tapando todas as imperfeições que porventura apareçam aí na sua tábua. Tá bom? Lembrando que o pessoal que não viu o vídeo de como é que se confecciona esses bloquinhos, eu vou deixar no final aqui desse vídeo aquele link que aparece na tela do vídeo para confeccionar o bloquinho. E também o pessoal que tiver interesse aí para ver como é que foi confeccionada aquela caixa de colagem, eu vou deixar o link do vídeo também para a confecção da tábua de colagem, tá bom? Lembrando mais uma vez o pessoal não esquecer de deixar o like aí pra gente. Isso aí ajuda bastante o canal, ajuda o canal a crescer. E para aquele pessoal que está chegando agora, não conhecia o canal, não se esquecer de se inscrever no canal, acionar a sineta para receber as notificações. Tá bom? Lembrando mais uma vez que a gente tem um canal, tanto no Instagram quanto no Facebook. O link está aparecendo aí na tela para vocês. E lembrando que ali normalmente eu coloco fotos diárias, até a confecção dessa própria tábua aqui eu já estava colocando fotos diárias ali do que eu estava fazendo aqui na oficina. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mais uma vez aí obrigado ao pessoal que tem acompanhado o canal, tá? E um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo.